Oi, pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem. Estou aqui sentadinha no banco, aqui no corredor do Vai Diagrama, em frente ao meu bloco. Hoje é o 19º dia que eu estou aqui no Vai Diagrama e fazendo Panchakarma. Está sendo um momento assim muito interessante, assim como é de introspecção, mas também de conhecer pessoas, conhecer os Vaidyas, assistir às aulas, os satsangas com eles, de muito aprendizado. Então tem dias que eu fico um pouco mais cansada. No início eu estava mais introspectiva, com as emoções à flor da pele, mexendo muito nisso, conversando muito com os Vaidyas para adquirir assim para conseguir gerenciar isso, processar, né, de uma forma saudável, observando a mente muito. E então o assunto principal é como lidar com a mente, como lidar o estresse. Então tem muitas pessoas se tratando aqui, pessoas chegando, pessoas indo todos os dias e chegando a um denominador comum. Todas as pessoas estão tratando o estresse, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa parar para pensar, que o estilo de vida que a gente está tendo hoje em dia é muito estressante. Então a gente precisa ver, cada um de nós, como que a gente pode fazer para aliviar esse estresse e cuidar da nossa mente e buscar o nosso autoconhecimento, né? E buscar ferramentas para silenciar a mente, acalmar a mente e não entrar num fluxo de pensamentos que nos aprisionam, né? Em vez de ser uma ferramenta para facilitar, né, e nos ajudar a resolver as coisas no dia a dia, acabar caindo nesse ciclo vicioso, né, de pensamentos viciados. Então, como diz o nosso professor aqui, Ram Dass, never the mind, não dê bola para a mente. Né? Cuide do seu corpo, cuide do seu precioso tempo, escute tudo o que ele está te dizendo, mas não dê bola para a mente. Então, hoje é o meu 19º dia. Ontem eu fiz o 3º baste, então eu recebi 3 bastes. Foram bastes de limpeza, né? Eu falei no outro vídeo que eu ia contar um pouquinho mais para vocês. Então foram 3 bastes de limpeza. O baste é um enema, né? Que a gente recebe uma aplicação através do colo do intestino. É colocado uma sonda e que é injetado um tipo de cachaia, né? Um preparado que é para limpar o intestino e também para nutrir ao mesmo tempo o intestino. Então eu fiz só esses 3 bastes de limpeza, mas eles, além de ter uma cachaia de limpeza do intestino, eles também tinham um tipo de óleo, que era óleo de gergelim, né? Então era misturado. Então tem um tipo de procedimento que tu faz primeiro só uma limpeza com a cachaia, com o chá, e depois, durante outros dias, tu faz o baste de nutrição, que daí tu usa óleo de gergelim ou ghee, né? Dependendo do que a pessoa está precisando tratar, e se usa numa quantidade menor. Só que aqui eu recebi só os 3 bastes, com a cachaia misturado com o óleo. Então, o que acontece? Eu recebi a massagem, né, com as pindas que eu estava recebendo. Recebo uma bianga primeiro, depois recebi a aplicação das pindas, e no final dessa aplicação com as pindas, com óleo mesmo, fiquei ali na maca. A gente deita pro lado esquerdo. Hello, Ana! A Ana, querida, é uma das pacientes que está aqui. Tá fazendo tratamento também. Ela é da Bélgica e ela tá se aventurando pelo mundo. Então, ela tá fazendo uma longa viagem, conhecendo outros lugares, outros países. É uma linda, uma querida. Então, voltando para os bastes, eu recebi então as pindas. Eu deitei para o lado esquerdo. A gente sempre deita para o lado esquerdo para receber um baste, porque é onde o intestino termina, né, para o lado esquerdo. Então veio a médica. Então as terapias aqui, homens aplicam terapias em homens, mulheres aplicam terapias em mulheres. Então chegou, as gurias me prepararam, né, na postura correta para receber o baste. Chegou a doutora, a médica, né?
que ia aplicar o bast em mim. O preparado, a cachaça já estava pronta, que as terapeutas prepararam. E aqui eles não usam... no Brasil a gente usa uma sonda, né? Um aparelho. Dá para usar seringas, né? Seringa de tamanho grande com uma sonda uretral, mas também se usa outros tipos de formas de aplicar esse bast. Mas aqui eles usam tipo um tubo, assim, que é tipo um bico comprido, como se fosse uma seringa gigante, mas na ponta eles amarram assim um saco plástico onde ali dentro tem a cachaça. Então, eles introduzem esse bico gentilmente, né, no ânus, até uns 5 centímetros para dentro, e devagarinho vão pressionando, né, essa cachaça para dentro do intestino. É 1 litro, mais ou menos, que entra, né? A paciente é orientada a ficar respirando inspira pelas narinas e expira pela boca. E depois que termina essa aplicação, as terapeutas orientam para a gente ficar de barriga para cima. Uma das terapeutas vem e massageia um pouquinho ali a parte do intestino, né? Essa parte do ventre. E em seguida a gente já vai para o banheiro para evacuar. Então a gente não fica retendo esse chá no intestino, a gente recebe e já vai em seguida evacuar. Então é bem interessante o cuidado que elas têm, né? A médica fica ali pela sala, as enfermeiras, né? As terapeutas. Então, assim, elas pedem para deixar a porta encostada, não deixa a gente fechar a porta, muito menos chavear, porque a pessoa pode ter alguma queda de pressão, né? E ter alguma reação a esse bast. Então, por isso, assim, bast é só um VAIDA especializado, um médico ou enfermeiro, né? Que tem todo esse conhecimento pode aplicar. Ninguém pode sair aplicando de uma forma aleatória ou se auto-aplicar em casa um bast desses de limpeza de 1 litro, porque é perigoso, tá, gente? Então, assim, é um procedimento clínico, tá? Então, só para fazer esse parênteses. Então, teve uma hora que eu fechei um pouco a porta, porque daí a gente vai para o banheiro, evacua, né? Sai bastante água, todo aquele chá sai um pouco de fezes, gases também. Então, eu encostei um pouco a porta, elas pediram para deixar a porta entreaberta, ficaram por ali cuidando, a médica vinha, perguntava se estava tudo bem e tudo. Então, eu fiquei ali até sentir que aliviaram as cólicas, porque dá cólica, né, com essa aplicação, na hora de sair esse chá, o intestino faz bastante contrações, acaba dando cólicas. E depois, então, as terapeutas, eu recebi o banho, então, das terapeutas. Depois do banho, eu fui pro quarto, eu tive mais umas 2, 3 evacuações, mas aí já não era mais tanto a cachaça, não era água, então era fezes mesmo, né? Que fazia parte da limpeza. Antes de eu entrar pro procedimento, elas tiraram a minha pressão. Depois de eu entrar, depois do procedimento, elas tiraram a minha pressão também. Antes de receber o bast, eu não comi nada. Quando eu estava no meio do procedimento de receber as pindas, uma das terapeutas trouxe aguinha de arroz para eu tomar. Uma aguinha um pouquinho mais consistente de arroz. Um pouco antes da médica chegar, eu tomei mais um pouquinho de água de arroz. Quando eu estava no banheiro, eliminando a cachaça, elas me deram mais um pouco de água de arroz. E assim que eu tomei banho e assim que eu estive pronta, tirei a pressão, elas pediram para eu imediatamente comer, né? Para o intestino não ficar assim vazio, né? Porque foi uma limpeza forte. Então, eu comi o candi, que o candi aqui ele é a sopinha do arroz vermelho, né? Bem cozido, bem caldinho, né? Bem encorpado. Encorpado no sentido, assim, cozinha tanto que a água fica um pouco cremosa, assim, sabe? Então, é um caldo de arroz, assim, bem cozido. Tem arroz e água, assim, misturado, né? Então, eles chamam isso de candi. E
E também, quando eu fui para o quarto, as terapeutas pediram para eu não fechar a porta do quarto, não fechar a porta do banheiro, para elas ficarem me cuidando, tá? O que acontece? Pode acontecer alguma reação, né? A pessoa pode baixar a pressão muito e ela pode desmaiar, então é perigoso. Uma das pacientes que está aqui, ela é bem mais vata, ela já está numa idade avançada, ela fez esse mesmo procedimento e baixou muito a pressão dela e ela desmaiou do banheiro. Então, quando ela sentiu que ela começou a não sentir as pernas, ela se deitou no chão, né, para ela não cair, não se machucar. Então, em seguida, as terapeutas passaram lá, viram que ela estava com pressão baixa, botaram ela na cama, veio o médico, né, deu uma cachaça para a pressão dela normalizar novamente. Então é isso, gente. O procedimento de Panchakarma é um processo de limpeza profundo mesmo. A gente deve fazer isso numa clínica, em internação, com profissionais capacitados, né, para saberem fazer esses procedimentos e lidar também com possíveis problemas que podem acontecer. E aqui o Vai Diagrama não aceita que a pessoa venha fazer tratamento menos de 21 dias. Então, o mínimo é 21 dias. Antes de ir embora, cada pessoa fica uns 3 dias só fazendo dinacharya, ou seja, não recebe terapia de manhã, última terapia do Panchakarma e vai embora. Não recebe a Abhyanga de manhã e de tarde está indo embora, ou Shirodhara, ou Nasya, qualquer coisa assim. Eles terminam todo o processo de tratamento 3 dias antes da pessoa ir embora. E ela fica 3 dias aqui só fazendo dinacharya. E outra coisa bem interessante, assim, durante o Panchakarma não pode cortar unhas e não pode cortar cabelos. Porque o Dr. Ram Dass me explicou que isso pode agitar muito o Vata, estimular muito o Vata. E como durante o Panchakarma esse Vata ele fica sensível, porque a gente está aumentando o Agni e estimulando o movimento do nosso corpo para eliminar essas toxinas. Então, qualquer coisinha assim mais sutil que a gente vai fazer, né? No caso de cortar as unhas e cortar os cabelos, barba, depilação, tudo isso é contraindicado. Então, tá todo mundo aqui com unhas bem compridas, tá todo mundo cabeludo aqui, os homens estão barbudos e eu, como raspei a minha cabeça, tô bem tranquila, não tô precisando cortar cabelo, mas as unhas sim, as unhas já estão bem grandinhas. Então, nesses 3 últimos dias, o pessoal aproveita, né, para cortar cabelo, para fazer barba, para cortar unha, se preparar para ir embora, preparar as próximas etapas, né, para quem continua viajando. Então, esses 3 últimos dias, assim, são 3 dias assim que a pessoa fica também em observação. Então é isso, pessoal. Por hoje é essa contribuição que eu gostaria de trazer para vocês. Um beijo!